Sejam muito bem-vindos à minha aula de pele blindada, super leve, super glow. Nessa aula eu vou utilizar somente os corretivos blindados da Call Beauty, porque muitas pessoas me pedem como eu faço uma pele somente com corretivo. É leve, não é? Tem como fazer um acabamento bonito ou não? E para complementar essa maquiagem que naturalmente vai ficar blindada, glow linda, a gente vai fazer uma boca vermelha e um olho mais clássico. E aí um delineado, um olho claro, uma pegada bem beauty. E para terminar, a gente vai ainda fazer sardas, para ficar bem diferentão. Então, para começar, eu vou botar uma máscara nela para deixar a pele bem viçosa, bem hidratada, para começar a receber, né, os produtos que vêm a seguir. Então eu vou utilizar a máscara Pure Glam da Call Beauty, que é uma máscara que eu desenvolvi para dar esse viço na pele, para deixar a pele bem brilhosa, bem aveludada, bem acetinada, essa é a palavra. Mas esse acetinado ele vem principalmente da hidratação. É uma máscara que tem 10% de ácido hialurônico, isso para quem não entende muito assim, eu vou só explicar, é uma coisa absurdamente alta. É bem difícil você achar, né, um cosmético que tenha uma concentração tão alta. Isso porque o ácido hialurônico é muito caro mesmo, então a maioria dos produtos do mercado, eles estão ali geralmente para competir com valor. Então o pessoal tenta fazer uma fórmula boa, mas também não dá pra colocar tantos por cento assim do ácido, porque senão encarece muito, né? E aí aqui o nosso objetivo não era ter o preço, mas sim ter a eficiência, então eu falei, ó, vamos tacar ácido hialurônico ali. Então deu muito certo. Não só o ácido, mas também tem algas, né? Tem umas algas ali que fazem uma função bem hidratante na pele. Tem a pérola, por isso que o nome é Pure Glam, porque tem a pérola, e essa pérola também ajuda, né? E essa inspiração dessa máscara veio de uma máscara coreana que eu utilizava, que é a Noji. E ela, enfim, é uma máscara preta, só que era de olhinho, assim, que eu colocava. Por que veio dela? Porque de todas as máscaras faciais que eu usava, aquela em específico, eu observava que a pele ficava num viço totalmente diferente das outras. Eu falei, eu quero esse resultado. Então aqui ela foi feita bem inspirada mesmo naquela máscara, pra ter aquele resultado de pele que você olha depois, nossa, que viçosa. Então assim, a nossa máscara, ela vem com um pincelzinho, e ó, ela parece um slime. A Tani, não tenho a máscara da Pure Glam, não posso, ela não é ainda pro meu bolso, tudo bem. Você vai usar qualquer máscara dessas máscaras que você encontra em farmácia, em lojas, né, de cosméticos. Existem várias marcas, Oceane, essa mesmo da Noji, que é uma coreana, na minha opinião é uma das melhores. Só que aí, você tem que sempre, né, a gente que é maquiadora, a gente faz conta. A da Noji, por exemplo, eu pagava em média 30, 35 reais, dependendo da loja, né, que eu comprava. Só que ela dá uma única usada, né, você tem que ver se vale a pena, porque numa maquiagem você gastar uma máscara de 36 reais ou 30 reais, vai depender muito se a pessoa ou cobra muito bem, ou você tá maquiando uma noiva, né. Então eu, quando usava da Noji, eu deixava mais pra noiva, porque a minha maquiagem custava 250, e se tirar 30 só da máscara não faz sentido algum, né? E aí eu usava só em noiva, que eu podia cobrar 6 vezes mais o valor da maquiagem normal. Agora, não, Natânia, eu quero maquiar não só noiva com essa máscara, mas de repente eu pego uma cliente normal, que tá me pagando uma maquiagem normal, mas ela tá com a pele muito destruída, seca, esfarelenta, e isso tudo a máscara ajuda. Então, de repente, essas que você compra que vem de pote, você pode dosar a quantidade que você usa, fazendo ela render muito mais. Dá umas 15, 20 usadas essa daqui tranquilamente. Então, né, se você for fazer a conta, ela sai muito barata. Mas às vezes, né, de repente, se você quiser usar de outra marca, deixa eu pensar mais uma, Daisy Peroso, tem uma também, que é uma máscara facial, só que ela não é assim de gelzinho, ela é hidratante, mas serve, né? No geral, todas as máscaras vão ser boas. O que a gente quer aqui é a oclusão. A gente quer deixar essa pele de molho. Eu falo bem assim, de molho. Aí aqui na quantidade, isso tudo vai depender, obviamente, do quanto você vai colocar, né? Se você fizer uma camada fina, ela vai render muito. E não precisa fazer uma camada grossa. Porque a pele precisa ficar de molho aqui, ocluída por essa máscara. Por quê? Porque funciona igual cabelo, né? Quando a gente faz o cabelo, não passa só o condicionador, a gente tem um resultado legal. Desembaraça, dá uma maciada de leve, de boa, mas quando você quer recuperar o seu cabelo, você faz uma máscara, não é assim que funciona? Então no rosto é a mesma coisa. Quando você só quer hidratar, normal, com hidratante, você tá dando uma maciada ali de leve. Então tem gente que fala assim, ai Natane, mas qual hidratante que eu uso se a pessoa tiver com a pele escamada, ressecada, esfarelando, sabe aquela pele do ressecamento? Eu falo, meu, não tem hidratante no mundo que vai recuperar essa pele, porque essa pele deveria estar sendo hidratada todos os dias, e claramente ela não tá. Então o que você pode fazer? Uma recuperação rápida, tipo uma máscara. Isso é o máximo que você pode fazer. Mais do que isso, você também não faz milagre, né? Eu sempre falo, a gente trabalha com quase milagre. Mas milagre mesmo não. Então, assim, um pouco a pessoa tem que se tocar, não é vir com a pele toda desleixada, acabada na vida e achar que a gente tem que consertar em uma hora aquela pele que ela não cuidou durante 20, 30, 50 anos, né? Então eu sou bem sincera em dizer, olha, vou fazer o máximo que dá. Mas esse máximo ele tem um limite. E aí o que vai depender desse máximo, né? Ele pode ser máximo muito bom ou pode ser máximo um pouco fraco. Se você faz uma máscara, esse máximo que você pode fazer pela pele com certeza vai ser muito bom. Se você usar uma máscara que tem uma porcentagem de ativos muito alta, obviamente que vai ser melhor. Agora, se você só passa um hidratante, tipo normal, comum, vai ser que nem passar o condicionador, entendeu? Vai funcionar um pouco, mas não vai recuperar, não vai mudar. Você não vai olhar e dizer assim, nossa, essa pele mudou da água pro vinho. Não tem hidratante que faça isso. O problema é que tem gente que espera que ele faça isso, né? Então, eu já vi muitas pessoas cometendo o erro de passar um monte de hidratante achando que vai recuperar a pele, mas na verdade não vai. Vai ficar como se fosse um condicionador ali, passou um pouquinho, vai dar uma amaciada, só que não vai resolver. Então, pra dar esse tratamento de choque mesmo, a gente precisa de uma máscara, assim como no cabelo, né? Do mesmo jeito que a gente faz no cabelo, quando a gente quer tratar ele real, quando ele tá seco e o condicionador sozinho não dá conta. É a mesma coisa, o hidratante, ele vai servir pra aquele momento, né? Então tem maquiador que fala assim, não, mas aí eu vou passar o Embryolisse, que é um hidratante cheio de óleo mineral, cheio de vaselina, e aí a pessoa passa em pasta, sem lambuza, porque realmente quando você pega uma pele ressecada e lambuza de Embryolisse,
velhice, ela fica bonita mesmo. Ela começa a ficar macia e viçosa. O problema é que esse excesso de produto ali, ele vai interferir na maquiagem, querendo ou não. Ah, mas a pessoa tem a pele seca, né? Vai durar mais. Não, não vai. Porque a pessoa empastou tanto de hidratante ali que a base não adere direito. Daí não é uma questão da pele produzir óleo, mas sim do óleo acumulado. Então é como se tem um monte de banho aqui, a base não gruda direito. Então qualquer coisinha que ela faça de atrito vai sair. Não tem jeito. Então você vai fazer uma pele seca que era pra durar 24 horas a make por natureza, já que é uma pele que é seca, que não produz óleo, mas você vai fazer ela durar 3 horas, de tanto óleo que é colocado às vezes na pele pra tratar, entre aspas. Então o que a gente faz nesse caso? A gente taca uma máscara, de preferência uma boa, e aí fica da preferência aí de cada um, de qual marca usar, deixa ela agindo, que ela vai fazer a função dela, ela tá ocluindo aqui a pele, ela tá tratando, ela tá deixando a pele submersa ali nisso, como se estivesse fazendo igual no cabelo mesmo, e aí depois quando a gente lava, a gente tira esse excesso. Pra quando eu vir com hidratante, eu aplicar pouquinho, que é como tem que ser numa maquiagem, né? Então não adianta você pegar uma pele seca e colocar 1 kg de hidratante achando que vai deixar ela mais macia. Você só vai diminuir a durabilidade da maquiagem. Assim não, assim você vai deixar macia, viçosa, vai virar outra pele. Essa máscara também, por conta das algas, se você tiver mancha, melasma, qualquer tipo de vermelhidão, ela passa também, ela tem nanocalme, né? E o nanocalme, ele tira a vermelhidão do rosto. Então assim, tem várias coisinhas que vai te ajudar. Sem deixar excesso, sem prejudicar a durabilidade da sua maquiagem. O que significa que pode ser também usado em pele oleosa. Né? Pele oleosa, não vai, às vezes você não vai nem querer passar um hidratante. Mas sabe aquela pele oleosa áspera? Porque ela é oleosa é óleo, água é outra coisa, né? Hidra vem de água, hidratada significa pele com água. Oleosa significa óleo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Então muitas pessoas que têm pele oleosa pode ser seca também, porque falta água. E aí nesse caso, você vai conseguir repor a água dessa pele, mas sem pesar, porque ela vai lavar agora o rosto, vai tirar tudo, e a gente vai começar do zero com uma pele limpa, sem nada de resíduo, pra seguir agora na nossa pele. Então agora eu vou aplicar o Hydra Glow. Então assim, pra quem não conhece, nós temos o Hydra Glam, que é o nosso hidratante da Call Beauty, que é esse aqui. E agora a gente tem o Hydra Glow. Hydra Glow é a mesma fórmula do Hydra Glam, também funciona na pele blindada. Esse aqui é uma edição limitada, né, agora do Natal, não sei quando que você vai estar vendo essa aula, mas enfim. Ele foi lançado no Natal de 2023. E aí a gente vai aplicar ele porque ele tem um acetinado, um viço, que é o que eu quero muito pra essa pele agora. Já que é uma pele glow, né, aquela pele beauty, parece que não passou pó, sabe? Então eu vou aplicar Hydra Glow na cor 2, mas também na cor 1. A cor 1 ela é mais fria e a cor 2 ela é mais quente. Se eu aplicasse só a 2 nela, já ficaria ok, porque ele é mais douradinho. Só que essa aqui, junto com essa, dá uma outra cor que eu gosto muito. Vai ficar meio salmãozinho, assim, eu gosto. Porque vai juntar o douradinho com rosinha. Então vai ficar um salmão e como eu gosto, eu vou misturar. Você pode usar tranquilamente só um ou só outro. Ah, não tem o Hydra Glow. Pode usar outro hidratante que tenha esse efeito cintilante, né? A única coisa só que você tem que lembrar é que ele tem que ser compatível com a pele blindada. Então eu vou aplicar aqui. Eu vou aplicar de um lado só pra dar pra ver bem, assim, a diferença de viço de um lado pro outro. Tô aplicando aqui com o pincel, mas na verdade eu geralmente aplico mesmo com a mão. Eu gosto de aplicar com as mãos. Pra fazer esse efeito de pele viçosa, de pele beauty, dessa pele super que estão usando agora, geralmente o pessoal usa já um hidratante assim. Existem várias marcas que vai ter hidratante desse jeito, como o Strobe da MAC, por exemplo, foi um dos primeiros, e existem vários outros, né? A inspiração do Hydra Glow veio inclusive de um da Sisley, que tem essa mesma proposta de deixar a pele assim, só que ele diz ser um primer, e na época ele não funcionou com a pele blindada, então a gente não usou a mesma fórmula dele, né? Eu até ia pegar os ingredientes parecidos, os ativos parecidos, mas aí ele não funcionou, então eu já nem falei, vamos fazer então com o próprio Hydra Glow, que a gente já sabe que funciona, e assim fica tudo blindado. Esse aqui é o Instant Eclair, é o da Sisley, ó, uma base luminosa, que basicamente ele é muito similar ao que a gente fez ali no Hydra Glow, né? Então ele tem essa luminosidade da mesma forma que o Hydra Glow tem também, que é esse viço, né? Por quê? Porque isso traz leveza, naturalidade, deixa a pele com um aspecto bonito, leve, natural. Eu já falei em outras vezes, mas eu gosto de repetir. Pele bonita e saudável não é mate. Pele bonita e saudável é viçosa. Pele mate, com certeza não é saudável, tá? Você pode até achar bonito, pode até gostar. Ah, mas eu só gosto de mate pra mim. Tudo bem. Preferência a gente não discute, porque se a cliente gosta de mate, não tem como fazer ela mudar de opinião, entendeu? Agora, quando a gente fala de uma pele, aquela expressão que a gente usa, ai, pele de bebê, essa pessoa tem uma pele de bebê. Pode ter certeza que essa pessoa que fala pele de bebê e que está se referindo a uma pele linda e maravilhosa e perfeita, não tá falando de uma pele mate, ela tá falando de uma pele viçosa. Vou passar só um pouquinho mais aqui abaixo dos olhos. Principalmente abaixo dos olhos eu gosto de aplicar por conta das olheiras, né? O próprio viço e iluminado, ele já camufla muito bem a olheira. Então, se você usar ele abaixo dos olhos, por si só o fato de aplicar esse produto, você já vai sentir que a olheira diminui um pouquinho. Não digo assim a olheira de profundidade, mas a cor mesmo, né? Então você vai ver que vai se tornar mais fácil na hora de camuflar essa olheira, né?
Então, ó, então se você perceber, pode virar de ladinho pra cá, assim, um pouquinho. Ó, quando ela vira aqui, você já vê que tá já levemente corrigida em comparação a esse lado. Então você vai ver que agora, como já tem luz aqui, é muito mais fácil de eu colocar uma corzinha ali e corrigir, entendeu? Então isso tudo já ajuda. Tanto que existem hidratantes que são luminosos específicos pra área dos olhos, porque daí já ajuda na camuflagem, né? Principalmente se tiver essa corzinha rosinha ou douradinho, né? Que essa cor quente, que dá uma esquentadinha na cor da olheira. Então se você, por exemplo, assim, ó, não tenho esse Hidraglow, o que eu posso utilizar no lugar, já que Strobe da MAC, esse da Sisley, né? São produtos que não vão funcionar na pele blindada. Você pode pegar um hidratante normal, que você já utiliza na pele blindada, e colocar iluminador em pó. Vai ficar um pouquinho mais, às vezes, brilhoso, não tão delicado, mas com certeza vai dar pra substituir tranquilamente, tá? E aí você pode usar outros hidratantes que funcionam na pele blindada, como por exemplo o CeraVe, alguns da Nivea, dependendo de qual, enfim, várias, né? O Embryolice, né? Que é o Light Concentré. E aí, aplicando o brilhinho junto, ele vai dar esse mesmo efeito. Ou você pode usar direto uma blindagem com brilho, né? Que também vai dar esse efeito. Aqui eu vou utilizar o Fresh, porque o Fresh ele não tem brilho, porque agora eu já dei o brilho que eu queria, esse brilho de vício aqui já tá do jeito que eu gostaria, e pra mim tá ok, eu não preciso mais. Pode virar assim. Então pra mim fechou. Você pode estar utilizando outras blindagens de outras marcas, como a da Catarina Hill, né, que tem uma composição muito similar, a da Maria Margarida, blindagem HD, enfim. Existem outras blindagens com uma composição também siliconada que vai funcionar no lugar do Oil Glam. E por fim, eu vou fazer a pele com corretivo. Pele de corretivo, não é muito comum, né, a gente fazer pele de corretivo. Vou falar aqui que eu juro pra você que essa pele de corretivo, ela fica muito bonita e na minha opinião fica até mais leve do que a pele de base, meio contraditório, mas juro que é assim mesmo. Pra Gabi eu vou utilizar a cor 3 e a cor 0, porque a cor 3 vai ficar escura pra ela, mas ela tem o subtom que ela tá. A Gabi ela tem um subtom levemente oliva, tá? Só que ela tá mais bronzeada. Quando ela tá mais bronzeada é bem evidente esse oliva. Quando ela tá mais clara eu não acho tão oliva, pra ser sincera, eu acho que fica até mais rosado. Então depende muito da cor, tá? Do bronze, da época do ano. Por isso que eu falo, uma pessoa ela não tem um subtom só, né? Só pra lembrar. E isso pode variar com certeza ao longo dos meses do ano e da frequência que pega sol, etc. O corretivo blindado, que é o que eu vou utilizar pra fazer aqui, eu não diluo. Natane, não precisa diluir? Não. Ele é muito mais fino do que a base, ele já é mais acetinado do que a base, tem menos cobertura do que a base, a gente não precisa diluir. Tô colocando aqui na plaquinha a cor 3, junto com a cor 0, que eu vou colocar também, pra fazer misturinha, né? Isso porque a cor 3 sozinha vai acabar ficando muito escura pra ela, ó. Pra ver que fica escura, né? Então eu vou aplicar a 0 pra chegar no tom. Aí eu pego a espátulazinha aqui e vou misturando, né? Do mesmo jeito como se fosse a base. Na verdade, eu poderia passar direto já no rosto dela, mas é que daí eu quis mostrar a mistura mesmo. Ainda tá escuro, falta um pouquinho da 0. Ó, eu vou colocar então a cor 0, mais um pouquinho. E aí eu vou testando, porque eu posso ir esfumando no próprio rosto dela também. O mais importante é que eu cuide pra não aplicar muito produto. Então assim, aqui por exemplo, ó, eu vou cuidando bem de levinho, pra não aplicar mais do que eu gostaria, porque eu quero uma pele translúcida. E aí, como que eu aplico? Dando batidinhas, né? Ó, eu vou trazendo... Aqui, na verdade, eu dei uns risquinhos só, ó. E aí eu vou dando batidinhas. Como ele é bem fininho, ele vai se espalhar muito fácil. E aí a gente tem a questão... Ó, isso aqui é só o resto da espátula, tá? Que sobrou na espátula. E meio que eu já fiz o rosto dela todo. Então, pra ser sincera, é melhor fazer direto na pele pra não gastar produto à toa. Como que eu faria direto na pele? Vai dando uns pinguinhos e vai espalhando, gente. Muito fácil. Eu já sabia que eu ia ter que misturar a cor dela. Então, pra mim, era só ter pingado 3 e uns pontos de 0 e pronto. Ó, então de novo aqui. Uma coisa também que é bem legal falar, eu acho que muitas pessoas não perceberam isso, talvez, o Oil Glam ele é totalmente compatível com o corretivo blindado. Então não tem problema nenhum se você pegar um pouquinho dele e aplicar assim, ó, pra esfumar todo mundo junto. Muito pelo contrário, ele vai facilitar a você espalhar. Então, por exemplo, né, porque nesse tempo todo que eu tô falando e passei o Oil Glam antes, ele já secou. Então, nesse momento aqui, se eu aplicar um pouquinho do Oil Glam e fazer assim, ó, com certeza vai ajudar na espalhabilidade, vai deixar ele muito mais fácil, muito diluído, muito bonitinho. E isso tudo não vai atrapalhar em nada na blindagem da pele. Então, assim, tanto a base quanto o corretivo, eles foram feitos pra secar, né? Então, no momento que eu tô aqui falando, ele tá secando. E aí, se você estiver fazendo isso algum dia, eu tô aqui testando chegar na cor. E, meu Deus, não, né, já meio que secou. Na hora que você for espalhar, você viu que ele trava um pouquinho. Ele trava porque ele seca, né? Então, vem aqui com o Oil Glam direto na pele. Isso funciona também não somente com o Oil Glam, mas com os outros produtos que são siliconados, né, e compatíveis com ele, como os outros, né, as outras blindagens que eu já falei aqui. Pra cor fechar certinho com o subtom da Gabi, eu teria que mesmo colocar um pouquinho de verde, tá? Ou um pouquinho de azul, que daí o subtom aqui tá mais amarelado. Pode virar bem assim, mas eu não vou, porque como é muito sutil, depois no final vai dar tudo certo. É que se eu tiver que corrigir agora com verde, eu teria que vir com Supracolor. Só que o Supracolor em cima do corretivo blindado, que não é uma mistura muito fácil de fazer porque os dois não são muito compatíveis, nesse momento agora eu prefiro não fazer. Teria que ter feito antes, né? Pra usar bem pouquinho. Mas agora direto assim na pele, não. Uma coisa que eu percebi é que o corretivo blindado, ele consegue ser pior do que a base no quesito resistência. Se você pegar o corretivo e a base lado a lado, esfregar com detergente, você vai ver qual sai primeiro. Com certeza a base sai primeiro, tá? Então o corretivo blindado, ele é bem mais resistente.
Na verdade, não foi tão proposital, foi sem querer, o fato dele ter menos pigmento, né? A nossa química falou que quanto menos pigmento tem, mais fácil de aderir, de grudar na pele. E quanto mais pigmento tem, mais formador de filme tem que ter, para ser mais difícil cada vez de grudar na pele. Por isso que bases de alta cobertura geralmente são muito boas, mas às vezes quando ela sai, você vê bem certinho onde ela sai, porque quando sai é um rombo, né? E não é tão fácil de fazer segurar na pele também. Então aqui a gente tem menos cobertura e temos essa vantagem, né, da resistência ser um pouquinho maior do que a da base. E tem também a vantagem desse corretivo ser viçoso, né? Então olha só como ele fica fino, leve, e se você for observar, todo aquele iluminado tá ali ainda, tanto do hidratante quanto do corretivo. Mesmo que eu não passe pó, que eu termine a pele desse jeito, ainda assim ela vai continuar viçosa. Essa é a parte mais intrigante, né, do corretivo blindado, porque eu fiz pra ele ser assim mesmo. Eu gostaria que ele tivesse a resistência de um produto mate, no entanto, com esse vício e acabamento, tá? Porque é o que eu gosto. E é o que mais está se usando hoje em dia. Eu acho que muita gente do reboco da pele mate já não faz mais isso. Cada vez está em desuso maior esse tipo de pele. E tomara que fique por muito tempo. Porque, né, se um dia voltar a pele mate, a gente faz base mate. Mas tomara que não, tão cedo. Então agora eu vou vir com a correção, que pra Gabi eu vou utilizar a cor P2 e a cor P1, que são essas duas aqui, ó. Aí eu já imagino que você tá perguntando, tá, se eu não tenho corretivo da Col, eu vou fazer com o que, Jesus? Você pode usar o da Kryolan. Ele vai fazer uma função muito similar, tá? E outros corretivos que prometem resistência e durabilidade, como o da Letícia de Paula, por exemplo, também vai dar essa resistência, tá? A única coisa só que vai ser diferente, na minha opinião, é que ele tem um acabamento completamente mate e acaba que não é tão resistente quanto o corretivo blindado, porque ele foi feito para isso, né? Uma vez que você compara um produto que era para ter uma resistência com um produto que foi criado para a técnica da pele blindada, você entende que tem uma diferença, né? Mas sim, você pode usar tanto um quanto o outro. Os dois vai dar certo. Isso que eu gosto de deixar claro. Então eu coloquei aqui na minha plaquinha P1 e P2, que seria o P1, o P, né, que a gente fala P1 e P2, na verdade, é o Peach e o Tangerine. A gente chama de P1 e P2 na hora que fabrica, porque todos eles eram para ser pêssego mesmo, só que um mais fraco, um mais forte, né? E aqui eu vou usar um pincelzinho de esfumar. Esse é o 124 da Dye Makeup. E vou pegar aqui, ó, misturadinho, as duas cores. E vou dar uma aplicadinha aqui, abaixo dos olhos. O corretivo laranjado não foi feito para você fazer uma baita camada grossona abaixo dos olhos. Foi feito para você fazer uma camada fina, porque ele tem bastante pigmentação, e essa pigmentação já vai fazer a função que a gente precisa, então você não precisa rebocar ali de laranjado, tá? Muitas pessoas falam assim, ah, mas se eu colocar a colorida, depois colocar a cor de pele, não fica demais? Não vai ficar grosso, não vai marcar? E não, não vai marcar. Não vai marcar porque você vai passar pouco produto. Eu já passo com um pincelzinho de esfumar por um motivo, né? Que é pra não marcar, pra não acumular, pra não ter excesso. Se eu quisesse ter excesso, eu utilizava um pincel língua de gato, que daí eu ia ter bastante excesso, porque ele acumula mais, né? Não é o caso. Então aqui, não tem problema eu fazer mais laranjadinho, porque agora eu vou vir com a cor clara, e aí pra isso eu vou estar utilizando a cor 1. E agora eu vou aplicar assim, ó, diretão. Uma coisa também que eu acho que pode ser uma diferença do corretivo blindado e que algumas pessoas podem não estar acostumadas, é que como ele seca mais rápido, assim como a base, muito provavelmente você vai ter que fazer ele por partes. Você não vai aplicar todo, fazer uma arvorezinha no meio do rosto e depois esfumar. Não vai. Você vai aplicar um ladinho, vai esfumar, vai aplicar outro ladinho, vai esfumar. E é assim. Acaba que também fica muito mais bonito, porque dependendo da marca do corretivo, você também vai ter que fazer isso, né? Também vai secar rápido. Então, corretivos líquidos, é muito comum isso acontecer. Então, eu, né, já fazia isso antes. Todas as vezes que eu usei na minha maquiagem corretivo líquido, eu sempre fiz por partes, tá? Nunca eu apliquei tudo e depois esfumei. Porque vários corretivos que eu já usei, também acontecia isso dele secar, né? Como o da Maria Margarida, que eu usava uma época. Tem várias marcas que eu já usei que também faziam isso. Então, é mais fácil você aplicar por partes e ir esfumando. Simples assim. E aí aqui eu vou passar um pouquinho também. Só que aqui eu não quero corrigir nada, eu quero só dar uma claridade mesmo, pra chamar atenção aqui desse centro. E agora eu vou aplicar mais do Peach, um pouquinho de nada do Tangerine, e vou fazer uma corzinha de blush aqui nela, usando os corretivos coloridos. Então você já arranjou mais uma função para esse tomzinho aqui. Por quê? Porque esse blush é o blush blindado, né? Não existe ainda blush blindado. Tem muitas marcas de blush que não funcionam na pele blindada, que quando você vai esfregar, bem na partezinha que você passou o blush, ela sai. E aí eu acho que hoje em dia tenho feito muito mais assim com corretivo blindado, por conta disso, tá? Por conta de eu ter só mais essa segurança mesmo de que se eu pegar e esfregar muito aqui na bochecha, não vai sair, né? Isso é bem importante. Mas aí fica à vontade, se você já achou algum outro blush que você acha que também funciona. Eu particularmente fazia o quê? Utilizava às vezes da Naty Capello, que não é nada blindado, e vinha com um pouquinho da esponjinha suja de base por cima, de base blindada, ou de corretivo blindado, ou de Kryolan, ou seja lá do que, pra dar aquele acabamento. Então não é um problemão, assim, né, o blush. Acho que o problemão maior sempre vai ser a pele, né, a base. Vira pra mim assim, bem... Então aqui, ó, como ela tem um rosto já bem definido, bem marcadinho, e não tem um rosto cheinho que a gente queira afinar, eu só venho realmente com blush pra deixar essa corzinha mesmo, né? Lembrando que sempre dando batidinhas. Por quê? Porque a gente precisa
espalhar e esfumar, mas ao mesmo tempo eu não posso tirar o que tá por baixo, né? Esse é o erro, às vezes, das pessoas a usar produtos líquidos em cima de produtos líquidos. Pega lá o BT Plush da Bruna Tavares, que é líquido, em cima de uma base líquida e começa a esfregar. Óbvio que ele vai sair, né? Então tem muita gente que fala assim, não gosto do BT Plush porque ele abre a base. Ele não abre a base, quem abre a base é quem tá passando ele, né? É a pessoa que tá passando errado que abre ele não abre. Então, resumindo, todo produto tem um jeitinho de usar, né? Antigamente, eu sempre tinha muitos produtos que eu não sabia usar e falava que ele não era bom. Mas hoje eu entendo que muitos eu usava errado. Na verdade, faz tempo já que eu entendo isso bastante. Assim, todo curso que eu fazia e via alguém usando um produto que eu odiava, eu falava, nossa, mas essa pessoa tá usando diferente. E aí depois eu ia tentar e dava certo e eu gostava. Então, assim, é muito comum, né, isso acontecer. Mas hoje, eu juro que cada vez que a gente faz um produto, principalmente depois da base, que teve bastante gente no começo, na Fórmula 1 que teve dificuldade, tudo eu fico testando do jeito mais louco e absurdo possível. E depois eu peço para umas amigas minhas que não tem noção nenhuma, zero noção de make, eu falo, olha, faça do jeito mais, assim, absurdo possível e me fala se deu certo. Se elas falar que deu certo, daí eu falo, não, então pronto, então é esse aí, vou aprovar. Porque senão, eu não sei às vezes o que as pessoas fazem, eu me questiono, mas o que esse povo faz que não consegue usar tal coisa? Eu sempre me pergunto isso. Então agora eu vou utilizar o pó blindado. Misturei aqui a cor 1,5 junto com a cor 1. Daí isso aqui também é uma coisa que eu acho que vale ensinar. O corretivo blindado, depois que ele acumula, eu particularmente passaria ele por último, sabe? Porque aí você passou e já selou, não vai ter problema. Se ele secar, não é legal você ficar dando muitas batidinhas com ele não, tá? Aí é melhor você arrumar logo com pó. Então assim, se você tem dificuldade em fazer essa arrumaçãozinha aqui, é melhor você selar só essa partezinha aqui antes de fazer o blush, entendeu? Que aí você já sela e depois quando faz o blush, tudo certo, já selou aqui mesmo, porque essa parte realmente é a mais chatinha, essa abaixo dos olhos, né? E agora, no restante da pele, a gente vai fazer uma seladinha bem de leve, não muito pesada, bem de leve mesmo. E tudo isso com pó blindado. Eu tô utilizando aqui, inclusive, tô usando os dois mini da edição de Natal, 1,5 e a cor 1, porque aí fica bem certinho pro tom de pele dela. Aí eu vou pegar um pincelzinho, tiro todo o excesso, ó, deixo ele quase sem nada, como se eu tivesse um pincelzinho sujinho só, e venho dando batidinhas. E aí, claro, o fato do pó ser também acetinado vai ajudar um pouquinho nessa pele a não ficar super mate, né? Eu vou aplicar um blushzinho, esse aqui é da Catkin. E aí, se você tiver um blushzinho já mais acetinado, isso ajuda bastante a manter esse ruborzinho, né, da pele que a gente quer. O blush eu costumo trazer um pouquinho aqui pra cima, queixo, porque eu acho que só deixar concentrado na maçã fica meio esquisito. Então eu vou trazendo ele por todo o rosto, assim, senão parece que fica só aquele rosa ali perdido no meio. Então a gente dá uma quebrada aqui assim, ó, no meio, também aqui, um pouquinho no nariz. Porque o blush, às vezes, ele pode até imitar aquele queimadinho, assim, do sol. E o queimadinho do sol, ele é em tudo, né? Não é só na maçã, não é só na bochecha, ele vai pegando em tudo. Então eu venho agora com a paletinha, essa aqui é da Dior, cor 04. Modelo, né, da paleta 04. Eu gosto muito da 1, que é a universal, e gostei dessa 4. As outras não curti muito, não. Difícil eu me desapegar desse blush, porque ele tem o efeito e o acabamento que eu amo, que é justamente esse acetinado. Pode virar de ladinho, assim, um pouquinho mais. Aí. Então, ó, vou trazendo aqui pela lateral. E aí, como eu falei, né, é difícil eu me desapegar, porque realmente ele tem esse acabamento que eu gosto muito. Mas eu sei que existem outros que também dão efeitos parecidos, como por exemplo da Revolution, que é super, assim, acetinado e fino. O problema dele é que, na minha opinião, ele não fixa direito. Só que, por outro lado, pensando bem, eu nunca testei ele com nada da Col, assim, porque com as bases que eu utilizava antigamente, quando eu tinha ele, realmente ele não fixava. Só que eu não sei se, né, quem já usa a base da Col percebeu que quando alguma coisa gruda nessa base, nada mais sai. Isso vale pra rímel, né, quando a gente deixa sem querer, que antes era super fácil de tirar, hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, e glitter, né, que antes também eu tirava muito fácil, e hoje em dia, quando pega em cima da base, gruda de um jeito que, sei lá, doideira. Então talvez esses iluminadores também grudariam de uma forma diferente. Pode virar de frente. Aqui eu vou fazer bem na pontinha. E aí eu vou vir agora só com contorninho em pó. Esse aqui eu boto na coisinha da Makeup Forever, mas é o Sculpt da MAC. Sculpt da MAC, eu comprei ele refil. E aí eu vou trazer ele só mais aqui assim, no finalzinho do rosto dela. Mais próximo do ossinho. Pode virar de ladinho assim, então mais aqui assim, ó. Porque eu não quero um super mega contorno, mas eu acho que fazendo essa lateralzinha, a gente dá uma desenhada mais no rosto. Pode virar de frente, ó, dá uma profundidade bonita, mas não precisa trazer até ela na frente. Mesma coisa aqui assim, na parte de baixo. Eu gosto de criar essa sombrinha que fica aqui embaixo, pra reforçar o formato do rosto mesmo, mas não precisa ser extremamente forte, né? Mesma coisa aqui. Na hora que eu estava passando corretivo nessa parte aqui, eu percebi que bem próximo do cabelo era mais escuro mesmo. Então nada mais justo do que voltar aqui com um pouquinho de escuro pra devolver aquela naturalidade que tava antes, né? Afinal, quando a gente tem essa região aqui, por exemplo, mais escura, e eu clareio com base, eu tô meio que aumentando ali, né, o tamanho da testa, que naturalmente não estava grande.
Aí agora eu clareei e aumentei. Lembrando que tudo que clareia aumenta. Então você quer o quê? Voltar ao normal, né? Do jeito que era. Então não é incomum você fazer isso e a pessoa fala, nossa, mas sei lá, ficou estranho. Às vezes ela nem percebe o que é. Mas isso acontece. Tudo que você clareia aumenta, né? Dá volume. Então mesmo que a pessoa fala assim, eu não gosto de contorno, não precisa fazer. Mas esse aqui é só voltar ao que já tava, não é fazer contornos, né? Porque eu já percebi que antes estava escuro. E aí, claro, fica a seu critério, né? De usar uma cor que vai fechar. Que vai funcionar, né? Ó, aqui também. Parece até que tem um buraco aqui, já esperando que eu venha com esse contorno, né? Porque o blush, ele é mais em cima mesmo. E aqui nessa parte é contorno. Vou aplicar agora a Bruma, o Hyaluronic Mist. Vou aplicar bastantinho, pode fechar o olho. Aplica bastante. E aí eu já venho com um demaquilantezinho. Eu usei o Glam Remover aqui pra tirar o que ficou na boca. Eu prefiro tirar porque aí eu tenho a possibilidade de hidratar enquanto eu tô maquiando. Se eu deixo a boca cheia de corretivo até o final da maquiagem, muito provavelmente, no final da maquiagem, eu vou ter uma boca ressecada, porque não vai dar tempo, né, de ter hidratado, e porque o corretivo e pó, ele faz isso, né? Na boca não é lugar de corretivo e pó. Então eu venho agora com balme labial, esse é da Elizabeth Arden. É um que eu gosto bastante pra quando tá bem frio. A boca dela não tá ressecada, tá macia, mas você vai pegar pessoas que vai ter a boca já quase descascando, de tão seca. Aí se você manter ela com corretivo até o final da maquiagem, você vai deixar mais seca ainda. No final vai estar saindo pele já. E é impossível, né, a gente maquiar e não sujar a boca de corretivo, isso é normal. Ou base.